Está começando mais um programa, Caminho das Estrelas. Olá, você está no programa Caminho das Estrelas. Eu sou o Dr. Sérgio Felipe. Eu sou Marina Renault. Olha, nós vamos conversar hoje sobre paz e alegria. Vou passar a palavra para a Marina. Eu vou contar um caso que foi muito interessante. Eu estava num trabalho espiritual no Egito e eu tive uma questão pessoal que foi bastante dolorosa, bastante difícil de eu enfrentar, né? E aí eu de manhã me conectei, comecei a meditar e escutei uma voz assim, falando assim, que era para eu falei: "Essa situação é muito ruim, eu tô triste, eu tô sofrendo", e essa voz falando assim: "Quem falou o que é mal, o que é bom ou ruim? Isso é apenas uma experiência, isso é um julgamento seu". Eu falei: "Ué, mas se não é bom ou ruim, não é bom ou mal ou doloroso ou ruim, o que é, então?". "Não, é apenas uma experiência, ela pode ser agradável ou desagradável, você não julgue como mal ou bom. Isso é apenas o ensinamento da tua vida". Eu falei: "Ah, mas eu tô sofrendo muito, não tô sabendo lidar com isso". "Tudo bem que você está sofrendo, o que que você pode aprender?". Naquele momento a palavra era desapego. Eu precisava me desapegar de uma situação. Eu falei: "O desapego". Ela falou assim: "Então se veja como uma onda do mar. A vida é esse mar que chega à tua frente. Cada onda, cada fato da tua vida traz uma informação. Você pode apenas receber. Algumas vão deixar tua perna fraca, vão te chacoalhar um pouco, vão tirar tua estrutura para que você possa se fortalecer. Recebe e abraça. Outras vão ser mansas. Você também recebe e abraça. Tudo é luz, vinda do Criador, do Divino, daquilo que tudo é. Abraça tudo que vem na sua vida". Eu compreendi, continuei falando com esse ser, e falei assim: "Mas eu tô triste, eu tô com vontade de chorar, eu tô sofrendo com essa situação". E ela falou assim para mim: "Tá tudo bem, mas o que te deixaria feliz hoje?". Eu falei: "Ah, eu posso ir tomar um café com uma amiga minha". E ela falou: "Então vá tomar o café". Eu falei: "Mas eu quero chorar". "Tudo bem, você pode chorar, mas dentro de você mantenha a alegria de cada momento, a alegria que esse aprendizado está te trazendo, e tome o teu café curtindo a alegria, ainda que você tenha vontade de chorar". Eu saí, fui tomar meu café e 2 dias depois eu notei que aquela dor tinha diminuído, que eu tinha acordado diferente, muito diferente. Eu senti uma paz, me sentia mais fortalecida perante aquele fato do que tinha acontecido. E me conectei novamente e senti: abraça a experiência, deixa o desapego entrar e te ensinar. Continue abraçando a experiência. Eu tinha pouca dor daquela experiência no momento, mas um dia se passou. Quando se passou o terceiro dia, eu percebi que eu estava totalmente transformada e curada. Eu tinha conseguido abraçar aquele sentimento, aquela emoção daquele desapego e consegui sentir gratidão por aquela oportunidade daquela onda que tinha me trazido essa lição. Olha, eu vou trazer aqui uma lembrança de uma experiência de Santo Antão, que há algum tempo eu aprendi com uma amiga minha. E ocorre o seguinte, o Santo Antão, ele passou por uma experiência de diálogo com as sombras. Poderia dizer assim, com os demônios, com as forças negativas. E ele, no embate dele, chegou a um certo momento que ele conseguiu manter a estrutura dele, conseguiu perceber que ele se iluminou. E ele diz: finalmente, venci as sombras, venci os demônios, eu me iluminei. E as sombras saíram caminhando, dando um sorriso matreiro e irônico. Por quê? Porque a gente não vence as sombras, a gente administra as sombras. E quando Santo Antão julgou que ele tinha se iluminado e tinha superado as sombras, os demônios, ele já aí o ego dele
se enganou. Por isso que existe uma passagem que diz assim: orai e vigiai, porque o processo de construção da paz envolve a administração das nossas sombras. Luz e sombra é sempre uma administração de conflitos. E a natureza é toda estruturada assim. A Marina falou da perna fraca. Se você tem uma perna fraca, a outra é forte, que você se apoia. Ou se as duas são fracas, o tronco fortalece. Porque a natureza sempre age de forma compensatória. Onde existe ali uma sombra, existe um ponto de luz contraposto. Então, as nossas situações de conflitos, elas são sempre um jogo de luz e sombra. O que acontece de nós não encontrarmos a paz, muitas vezes é porque nós focalizamos somente na sombra. E nós não enxergamos a contraface luminosa que a natureza nos apresenta. E esse é um exercício, porque o que acontece? Quando nós pensamos, o nosso cérebro ele reage formatando o arranjo neuronal e as sinapses de acordo com a construção de nosso raciocínio. Se nós estamos sempre olhando somente a sombra, a nossa percepção, os nossos neurônios vão se formatando para cada vez mais perceber sombra. Se nós acostumamos no nosso dia a dia, frente a uma dificuldade, a olhar a contraface, onde a luz se apresenta, o que a Marina está colocando de aprendizado, que é o ponto que equilibra e nos leva à paz, então a nossa circuitaria nervosa ela se adapta, porque o cérebro está em contínua movimentação. As sinapses cerebrais elas são dinâmicas, elas não são estruturas estáticas, e vão na direção daquilo que a gente alimenta em nossa mente. A gente, portanto, deve sempre olhar essa contraface de equilíbrio. Passamos por dificuldades, a mente não para, não saímos das culpas, dos conflitos, das mágoas. Opa, vamos exercitar, buscar que a natureza está chamando da gente. Aquele problema ele não veio para te derrubar, ele veio para chamar a melhor parte, para fazer aquela contraparte que estabelece o equilíbrio, e aí você consegue administrar o conflito. Você está no primeiro passo para adquirir a paz. Olha que importante essa citação de sombra e luz. Quando a gente pensa no reino vegetal, nas árvores, essa estrutura tão firme em nosso planeta que sustenta tão grandemente o planeta Terra, da onde elas vêm? Das profundas raízes da escuridão. Então é daí que a gente vem. A gente vai aprofundando nessas dores, tomando como esteio e estrutura para o nosso crescimento. E com isso a gente forma essa base que vai crescendo e se estruturando durante a vida, agradecendo por essas dificuldades, agradecendo esses nossos inimigos ou devedores e ainda aqueles que devemos em nossa ignorância, agradecendo esse passado de tanta dificuldade ainda presente que nos traz muitas vezes turbulência e sombras e traz à tona essas partes nossas escuras que muitas vezes não queremos ver ou que nossa inconsciência não nos permitimos ver. Essas são as raízes de nosso ser e as raízes de uma árvore também. E é nessa estrutura que colocamos a nossa força e nos estruturamos, nos elevando ao alto, à luz, e dessa luz nos alimentamos. Estamos ainda nesse momento e nesse jogo de dualidade entre sombra e luz. Ainda assim existe além da sombra e da luz. Há esse esteio interno chamado paz, serenidade e alegria, porque alegria não é só o sorriso de acontecer uma coisa boa durante o seu dia. É a consciência da gratidão da oportunidade daquele aprendizado, dessa lição. Então é muito profundo isso. Quando a gente vai para dentro, a gente entende que a gente pode passar por tudo isso nesse eixo e dar um sorriso falando: eis-me aqui, eu sou grata. Qualquer que seja a lição, eu abraço e sou grata. Ó, isso que Marina está colocando, de essa relação entre alegria e gratidão, está na essência da etimologia da palavra alegria. Porque a palavra alegria, pela origem grega da palavra,
que é Shara, significa graça. Significa exatamente, hã, uma o estado de graça ou de gratitude, que é, na verdade, que o conceito de Shara grego, ele envolve uma, vamos dizer assim, uma gratitude espontânea. Então, é algo que nasce espontaneamente da nossa natureza. Então, a alegria, ela não é alguma coisa motivada por aspectos externos, mas por uma graça interior, por uma gratitude interior, como Marina colocou, e essa é uma essência nossa, primordial e interna, ela não é externa. Ela é uma manifestação natural nossa. A graça é uma manifestação espontânea, faz parte da conceituação do que é alegria, do que é esse chara. Então, a gente é natural que a gente vá buscar as nossas alegrias em muitas situações. Ah, eu preciso sair numa festa, encontrar os amigos, eu preciso de lazer, eu preciso de assistir um filme. Isso é natural. Isso é natural. Faz parte da construção do enredo da busca de nossa identidade, daquilo que onde nós nos encontramos, onde nós nos localizamos, onde nós nos sentimos pertencentes, onde nós nos sentimos acolhidos, onde a gente pode drenar nossas tensões, compensar as nossas tensões. Mas a gente não pode esquecer que quando aquilo que nós estamos buscando como alegria são fatores exteriores, o final de tudo isso é um vazio no coração. E quando nós buscamos a alegria como uma graça divina dentro de nós, como manifestação espontânea e natural que existe dentro de nós, na nossa relação com a vida, então aí nós temos um coração preenchido. É interessante que, de alguma forma, quando a gente lida com os aspectos exteriores a nós, existe um conceito fundamental que é o conceito de piedade. É quando a gente tem olhos para perceber onde as pessoas precisam da gente. De sorte que a gente possa criar empatia e percepção. E esse movimento de percepção pela necessidade do outro se chama piedade e preenche o nosso coração. Buscar alegria sem configurar a nossa percepção de mundo onde precisam da gente traz o vazio. Quando nós buscamos a alegria a partir de uma percepção do mundo que nos cerca, do nosso papel junto àqueles que necessitam, movimentando o sentimento de piedade, por mais paradoxal que possa ser, porque nós lidamos com o sofrimento de outrem, nós encontramos a gratitude e a graça dentro do nosso coração. É a verdadeira alegria que nos preenche. Que profunda essa informação, né? Juntando isso com o exemplo da árvore, se nós somos essa árvore, o que nós damos? A nossa essência são os frutos que alimentam. Os frutos, verdadeiramente, eles não alimentam a árvore, alimentam os outros que se alimentam da árvore. Então, nossa essência é servir, é emanar de nós essa essência divina para que a gente possa servir o outro e alimentar os outros, e assim fazer brotar novas árvores semelhantes a gente. Nós trazemos essa força dessa paz, que é um estado de ser, de serenidade diante das situações, recebendo com gratidão qualquer coisa que a vida traga, sem apego, apenas recebendo. Não significa, obviamente, que a gente não vai ter que fazer a nossa parte na ação, mas o receber é a inação. Ó, isso aqui está acontecendo, não há nada a fazer, eu recebo. Depois eu vejo como eu vou trabalhar isso. Então, esse estado de paz que recebe o que quer que venha, e esse estado de alegria que, ainda diante de uma dor ou de um desafio, eu percebo e sinto essa gratidão. E eu uso isso como esteio do alimento que eu vou dar a mim e ao mundo, expressando meus frutos do mundo. Então, aquilo que eu passo dentro de mim, que eu consigo transformar dentro de mim, se torna um fruto do meu aprendizado e vai alimentar outros. O serviço.
é interessante que o sol, ele é a luz para o todo. Ele já é a luz, ele não está se iluminando, ele é aquilo. Então ele apenas expressa, trazendo calor e vida a todos nós. E nós somos uma parte, uma estrela, partezinhas desse grande sol, que é o Criador, essas estrelas se expressando no mundo. Então, a nossa essência, a nossa presença, essa paz e essa alegria é o que emanamos de nós, e assim vamos brilhar onde quer que estejamos. E assim vamos alimentar os demais. Então aí está o nosso servir ao mundo. Quanto mais paz eu adquiro, quanto mais paz eu fortifico e construo dentro de mim, mais alegria nessa gratidão da vida, mais eu emano e alimento quem quer que esteja ao meu lado, porque eu me torno isso. Olha, nossa, essa questão é de fundamental importância. Deixa eu ver como é que eu vou chegar nessa questão. Houve um tempo que alguns autores trabalharam o conceito do chamado gene egoísta, não é? Porque os nossos genes, eles lutam para sobreviver. E aí nós estamos falando de uma ideia de evolução, como o Charles Darwin trouxe, né? A natureza, ela se constrói evolutivamente naquele que é o mais forte, que consegue se adaptar melhor a um ambiente. É a vitória do mais forte. No entanto, é interessante a gente retomar um pouco historicamente o que aconteceu na época que Charles Darwin estava estudando o processo da evolução na natureza. Você sabe que, na verdade, Charles Darwin viajou lá da Grã-Bretanha, da Inglaterra, até a América do Sul, na região de Galápagos, para pesquisar a evolução das espécies e para buscar o entendimento da evolução do homem. Na verdade, havia reuniões, vamos dizer assim, de caráter espiritual, de origem céltica e druida, encabeçada pelo avô de Charles Darwin. E uma das coisas que o avô de Charles Darwin não se conformava é que numa época que foi a florescência do conhecimento, na revolução da ciência, na revolução industrial, havia uma sombra na humanidade que era o escravagismo, a escravidão. E ele foi um dos que mais lutou ali na época e investiu na abolição da escravatura. E uma das estratégias era provar que negro e branco são a mesma espécie. E essa foi vamos dizer, o objetivo da expedição que levou a se fazer as pesquisas que Charles Darwin fez. Mas veja que interessante. Paralelamente também, dentro dos mesmos princípios, Russell Wallace vai fazer as mesmas pesquisas na Polinésia. Muito bem. Portanto, Charles Darwin e Russell Wallace chegaram à mesma conclusão. Só desvendaram o processo da evolução das espécies e chegaram à conclusão que a raça humana é uma raça só, não importa qual é que é a cor da nossa pele. Mas também houve uma seguinte questão. O Charles Darwin, ele percebeu a natureza, a evolução da natureza, como uma competição do mais forte. E Russell Wallace não. Russell Wallace, que ganhou o mesmo prêmio da Royal Scientific Society de Londres, ele diz: não, na natureza vence o melhor esquema de cooperação. Curiosamente, na época da premiação na Royal Scientific Society, o Russell Wallace publicamente pergunta para Charles Darwin: Darwin, você não vai falar sobre as questões espirituais que estão por trás dessa pesquisa? Que a ontogênese do espírito, que a filogênese é a ontogênese do espírito? E aí ele é cancelado. Você vai no Museu de História Natural de Londres, você não encontra a estátua de Russell Wallace, você encontra de Charles Darwin. Mas os dois ganharam o mesmo prêmio. Mas é necessário retomar o visionário de Charles Darwin. A natureza evolui a partir de um sistema de cooperação e não do sistema do mais forte. E, portanto, o processo da natureza é um processo de entrega para o outro, para que haja o processo de cooperação. E nós estamos inseridos nessa natureza, nós estamos interligados nesse ecossistema e, portanto, também faz parte da nossa natureza o movimento de cooperação. Quando nós nos isolamos numa posição egocentrada, nós nos dissociamos da natureza.
Por isso que eu faço novamente essa costura entre olhar o semelhante e sentir a graça, porque a graça é uma fonte da natureza. Que importante, né? Cooperação, cooperar. Nós estamos num momento muito interessante também planetário. Não existem mais gurus, porque o Deus interior está dentro de você. Existe a tua conexão com o todo. E nesse movimento, não, nós todos somos professores e aprendizes uns dos outros. Nós somos a mão que levanta, mas também somos a outra mão que precisa ser levantada. Essa é a grande troca. Esse é o grande significado da era de Aquário, a cooperação. É um chamado também para que a gente deixe com que os partidos políticos ou as predileções políticas nos separem, ou religiosas, ou da cor, ou de raça, ou de cultura, ou de time de futebol, ou sei lá que outros, qualquer coisa que a sociedade nos coloque como separação de um todo. A gente pode apreciar um jogo de futebol sem alguém ter que ganhar do outro. Eu posso escutar uma posição política diferente da minha e pensar: poxa, o que isso acrescenta no que a pessoa tem uma outra perspectiva, um outro prisma, um outro olhar, em que isso contribui para o meu crescimento, sem julgar. Eu posso olhar uma religião diferente da minha, eu em particular não me apego a religiões, mas não importa qualquer religião que seja, e posso falar: olha, o que que essa pessoa tem a me oferecer e o que eu tenho para dar? Essa troca do universo. Pensando nesse jogo do universo, quando o animal morre, os vestígios dele são comidos e o resto é deixado na terra e serve de adubo para as plantas. Nada se perde, tudo vai se transformando, tudo é útil. Então, será que não é uma hora para a gente aprender essa paz e sair desse momento de separatividade, de que cada um tem uma postura e eu sou aquilo, e de rigidez? Opa, eu sou aquilo, mas o que que o outro percebe que eu não percebo? Onde aquilo pode somar? Onde eu posso apenas dar as mãos e juntar? É o momento da grande união, não é o momento da separação. A gente fez isso a vida toda, não é igual a mim, então não serve, então eu brigo, então eu luto. Então, esse é um chamado. E esse é um chamado que nos traz de novo a esse momento de paz. Porque eu aceito o todo e eu recebo do todo. E eu aceito a diferença e recebo a diferença. Sem lutar, sem criticar e sem julgar. Apenas recebendo e podendo ver aonde eu posso me construir com um olhar diferente do meu. Aonde essa diferença não é mais, nem eu sou mais, nem o outro é menos, nem eu sou menos e o outro é mais. Apenas nos complementamos com essa maneira de olhar tão distinta de cada um. Essa é a beleza da vida, né? A gente poder abraçar essas diferenças, a gente poder saber, esse é o amor incondicional. Eu aceito o outro com outro olhar, tá bom. Ele está num outro momento, a fruta ainda está verde para alguma coisa, mas eu também estou verde para uma série de coisas. E aonde eu posso apenas dar as mãos. E isso é um movimento que traz paz e alegria, porque quebra com essa desunião que está acontecendo aí tão fortemente no planeta, nessas guerras que tomam tantos partidos. Eu posso apenas expressar a minha opinião, sem lutar. Olha, essa questão é muito interessante. Imagine que todas as nossas diferenças sejam como instrumentos de uma orquestra. Se você pensar, quando tocam os metais, quando tocam os violinos, quando tocam os tambores, quando toca ali o piano, quando o coro canta, na verdade, nós vamos encontrar uma interação de diversidades. E às vezes, na composição da sinfonia, essa diversidade compõe harmonias e às vezes dissonâncias. E é esse jogo de harmonia e dissonâncias que dá a construção da percepção da unidade da música. Agora, apesar do trompete, da trompa, do trombone, do violino, da viola, do violoncelo, do baixo, dos tímpanos, do piano, do coro,
trazerem, vamos dizer assim, estruturas tão diversas, elas estão coordenadas e centralizadas numa organização, num ponto de referência que é o maestro. E o maestro luta ali. Porque se o tambor tocar meio segundo antes e o violino meio segundo depois o trompete já não se localiza e o coro se perde. Então, você pode ver que o maestro fica lutando. E olha, e estende o braço ali, estende a colar, estende não sei o que e tal. Daí a pouco ele está transpirando e descabelado para manter a unidade daquele sistema. Veja que é uma unidade estruturada em cima da diversidade de todos os instrumentos, nas suas consonâncias e dissonâncias que compõem a música. Então, assim, também somos nós na natureza. Quando há as nossas divergências, nós estamos compondo a própria diversidade da natureza, mas existe um maestro. Então, às vezes, nós precisamos de sair das diferenças, ou entregar a nossa parte, ainda que diferente do outro, mas olhar para o horizonte do maestro divino. Porque você imaginou se o trompetista ficar preocupado com o violinista? Ou se os tambores ficarem preocupados com os baixos ou com o pianista? Quem tem que se preocupar com tudo isso é o maestro. Nós temos que fazer a nossa entrega da nossa melhor parte para compormos tudo isso. Então imagine o seguinte, imagine que toda essa orquestra forme um ninho, um nicho da natureza que seria um lago. Um lago tem as plantas nas suas bordas e as suas árvores, e ele está estruturado em cima de um sedimento. Esse sedimento foi tudo que passou. Foram as guerras, foram as nossas intrigas, foram nossas mágoas, nossas culpas, coisas que sedimentam o nosso passado. E a água se instala ali com toda a sua vida, o fitoplâncton, os sais minerais, que compõem a água na sua cristalinidade. Então, para onde nós vamos olhar? Para o fundo do lago e cutucar o fundo do lago e turvar a água? Ou nós vamos olhar para a lua que se reflete, plácida, ali naquelas águas cristalinas? Então, quando nós olhamos a luz divina, nós convivemos com o lodo do sedimento, que foi o que passou, e em cima desse lodo nós sustentamos a água cristalina que reflete a luz. Quando nós vamos para baixo, vamos para o lodo, turvamos a água. Quando nós olhamos de cima, nós, da mesmo olhar da lua, então nós vemos o reflexo na água cristalina. Como dizia o poeta Fernando Pessoa, a lua brilha em todo o lago, porque alta vive. Então a gente tem que elevar a nossa consciência para olhar de mais alto. Somos todos uma canção única e diferente, formando a grande sinfonia divina, onde o maestro é aquele que tudo é. Possamos aceitar cada um com sua canção e sua expressão no mundo, para que essa sinfonia agora comece a tocar em harmonia dos novos tempos que já são chegados. Que assim seja. Uma luz no teu coração. Esse é um programa Caminho das Estrelas. Para mais informações, @Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, @Caminho das Estrelas Oficial, @Unispírito. Gratidão.